Palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículos 43 até o 48, dando sequência à série de exposições no Sermão do Monte. Onde o nosso Senhor Jesus entrega aos seus discípulos a perfeita aplicação, o ensino exato da lei de Deus. Mateus capítulo 5, dos versículos 43 ao 48, encerra o capítulo e em seguida nós ouviremos Jesus falar acerca da prática da fé, do oferecer o nosso amor, da misericórdia, da oração, do jejum, de práticas espirituais. Mas aqui nós ainda estamos num bloco onde Jesus traz um contraste nítido, claro, explícito, ao que os religiosos haviam distorcido sobre a lei de Deus, e ele traz o sentido pleno desta lei. Ele explica o que de fato deveria ser o entendimento dos seus discípulos. E nós falamos na última semana sobre a vingança, olho por olho, dente por dente. E ainda em continuação, o Senhor agora trata do amor ao próximo ou da maneira que nós devemos reagir aos nossos inimigos e perseguidores. Como nós, seus discípulos, devemos nos portar diante disso? Pois bem, irmãos, leiamos a palavra de Deus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Oremos mais uma vez. Senhor Santo, é a Tua palavra, viva, eficaz. É por ela que o Senhor comunica a Tua igreja, fala, orienta, abençoa o Teu povo. Bom Deus, nós te pedimos agora por graça e misericórdia. Eis aqui um rebanho, uma congregação, um povo assentado para ouvir de Jesus. Fale a nós, Senhor, por Tua misericórdia. E apesar de nós, e apesar de mim, e apesar do instrumento, nós confiamos no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua compaixão e na comunicação do Senhor a nós. Ó Deus, que Tua palavra seja exposta com fidelidade, assim como o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Apesar de estes textos, este ensino do Sermão do Monte ser amplamente conhecido, e não é incomum a gente ver algum versículo desse solto, seja numa placa de comunicação, em exposição de rede social de alguém, as pessoas até usarem como subterfúgio para ideologias, por vezes até contrárias à fé cristã. Então, de modo comum, a gente sabe o que Jesus ensinou. Nós conhecemos, em particular, as bem-aventuranças. E como eu disse na última semana, este ensino é um ensino em absoluto confrontante. Porque o Senhor está dizendo que o seu discípulo deve lidar com o confronto, a hostilidade e a perseguição de modo totalmente contrário a que a sua própria carne deseja. Porque os homens odeiam a Deus e a sua palavra. Porque a palavra do Senhor exatamente fala contra o que o nosso coração desejaria fazer. Nós queremos devolver com mais força no que foi dito na semana passada sobre a vingança. E se não fosse Jesus falando, e se não fosse o Espírito revelando a sua palavra,
Ao ouvir este versículo, amem os seus inimigos e orem por quem vos persegue, eu e você diríamos, capaz. Nós? Que absurdo é este? E de fato o evangelho soa absurdo mesmo. O evangelho espreme, golpeia o nosso ego e o nosso coração. E diz para nós, para ser como o Pai é perfeito. E esta é a suma do que Jesus está ensinando. Para ser como o Pai Celestial, é necessário colocar em prática estas verdades. E o que nós estamos nos deparando aqui com o ensino distorcido? Levítico 19, 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. E aí vem a parte final do versículo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu vou repetir uma vez, para que a gente faça um contraste com o que Jesus está dizendo. Ouve isso que foi dito. Levítico 19, 18 diz: mas amarás, ao final dele, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora repare no texto de Mateus 5 que você está observando comigo. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo, vírgula, e não tem vírgula aqui, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eles tinham ocultado a parte de ame o teu próximo como a ti mesmo, e tinham acrescentado algo: e odiarás o teu inimigo. Eu e você naturalmente sabemos odiar. Nós nascemos com a predisposição do ódio, da retaliação e da ofensa. Nós aprendemos pelo pecado que há em nós oferecer afronta. Por isso que a palavra de Deus contraria o nosso coração e diz: você precisa amar como o Senhor te ama. E aqueles religiosos, de forma conveniente, disseram: ame o seu próximo. Tiraram a parte de a si mesmo, porque isto eleva o sentido, isso traz muito mais peso sobre esta afirmação, sobre esta lei de Deus, e agora eles dizem: então você pode odiar o seu inimigo. Para todos os leitores bíblicos sabem que não faltava inimigo para Israel. Eles colecionavam inimigos. Eles sabiam o que era odiar pessoas. Eles sabiam o que era mapear muito bem. E é um povo muito fechado em si mesmo, na sua etnia. Samaritanos eles não se davam. Com os romanos que haviam sitiado ao seu povo e tomado deles, eles também odiavam. Outros povos pagãos, eles odiavam. Eles tinham ódio por tantas coisas. Um povo incircunciso que não seguia a lei, eles odiavam. O tempo todo eles sabiam odiar. E agora o mestre está dizendo: eu vos ensinarei o caminho do amor em detrimento do ódio. Talvez nós não vivamos neste contexto de ter uma etnia, um povo em que a gente seja alimentado todo o tempo a odiar. Mas nós lidamos com pessoas que não são simpáticas a nós. Nós lidamos com pessoas que nos perseguem, que nos contrariam, que dividem a opinião. E como nós procedemos? Como nós devemos lidar com isso? Qual a forma que nós aplicamos? Lembremos, irmãos, que a palavra de Deus diz que a lei é resumida pelo amor. Toda a lei de Deus, mandamentos, preceitos, exposição de qualquer orientação que proceda de Deus, é resumida em amor a Deus e amor ao nosso semelhante. E o primeiro ponto que destaco aqui, vamos ler juntos? Devemos... Isso está explícito no texto, é elementar aqui. Eu, porém, vos digo: vocês ouviram, ame o próximo e odeie o inimigo. Agora Jesus diz: mas o ensino genuíno, verdadeiro de Deus é: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E logo que a gente lê, a gente fala assim: misericórdia. Como que eu vou acordar de manhã com meu coração cheio de sentimento por uma pessoa que me faz mal? Como que eu vou amar, pastor? Como que eu vou olhar para aquela pessoa e dizer: eu estou assim, cheio de amor pelo meu perseguidor, pelo meu algoz?
pela pessoa difícil no ambiente de trabalho, pelo familiar que te trouxe problema, pela pessoa que te fechou no trânsito, e N situações de nossa vida. Ora, irmãos, a primeira coisa que nós devemos entender claramente, que Jesus está dizendo aqui, amor não é um sentimento neste caso. E na maioria das expressões bíblicas, o amor aqui é uma decisão. O amor aqui é uma atitude. Lembra a parábola do bom samaritano? A parábola do bom samaritano é apresentada para Jesus uma dúvida razoável. Por quê? A Bíblia diz, a lei dizia, os religiosos estão dizendo assim, nós temos que amar o nosso próximo. Mas tem um detalhe. Porque se o meu próximo estiver do meu lado esquerdo aqui, então significa que eu não preciso amar vocês do lado direito. E para os judeus, eles pensavam que o próximo poderia ser um familiar, primeiramente um irmão, segundo um primo, e depois um compatriota, um patrício, alguém da sua terra. Mas gentios, de modo algum. Mas samaritanos, não. E agora eles perguntam para Jesus, Senhor, quem é o meu próximo? E aí o que Jesus conta? A parábola do bom... Pode falar, irmãos, a parábola do bom... E na parábola do bom samaritano, está muito claro que eles não se conheciam. Mas passa um levita, passa um sacerdote, deveria até passar um escriba, um fariseu, que a gente espera que passe, mas não, passa um samaritano. E o samaritano vê um homem em necessidade, e ajuda aquele homem em necessidade, e cuida, e diz, olha, cuide dele, toma aqui um adiantamento, e quando eu voltar eu vou pagar, se tiver alguma despesa a mais, eu vou restituir. E aí o Senhor lança uma pergunta aos ouvidos daqueles religiosos, quem foi o próximo daquele homem? Não tinha como responder outra coisa, senão dizer, o próximo foi o samaritano. Quem é o nosso próximo então? O nosso próximo é aquele que nós devemos olhar na necessidade e servir. Então como que nós amamos os nossos inimigos? Nós amamos através do nosso amor em prática, em serviço, em atitude. Lembra que nós falamos na última semana, irmãos? Quando foi a última vez que você orou pela pessoa difícil? Não a pessoa difícil que você é, porque todos somos, aquelas outras. Você orou e pediu, Deus, me dá uma oportunidade de servi-lo, de abençoá-lo. Ame os seus inimigos, não é dizer assim, então eu vou colocar uma foto dele na minha parede e vou estar olhando e dizendo, Senhor, me dá sentimento. Amar, irmãos, é oferecer graça, é oferecer misericórdia, é em atitudes oferecer o que o nosso Senhor nos deu. O Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Você não sabe o que o Senhor pode fazer na vida daquela pessoa. Você não sabe o que Deus pode fazer na vida daquele que é o perseguidor mais reticente. Havia uma lei, uma instrução em Êxodo 23, 4 e 5, que diz assim, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, sem falta lhe o reconduzirás. Se vires deitado debaixo da sua carga o jumento daquele que te odeia, não passarás adiante, certamente o ajudarás a levantá-lo. Ora, se o animal do meu inimigo deve ser socorrido, quem dirá um ser humano? E é assim que nós somos vistos. Não há outra religião no mundo que ensine o que o Senhor ensina. A oferecer amor quando lhe ferem, a oferecer misericórdia quando lhe ofendem. Jesus disse, nisto saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aqui no versículo, ele fala que nós devemos orar por quem nos persegue. O Senhor está nos ensinando de forma efetiva que nós deveríamos rogar a Deus em razão daqueles que estão perseguindo. Senhor, converta o coração daquela vida. Senhor, transforma o coração deste homem. Senhor, muda a realidade desta mulher, liberta do seu pecado. Não foi assim que nós aprendemos, e eu citei Estevão na última semana, enquanto ele está sendo apedrejado, o que ele disse? Senhor, não lhes imputes este pecado. Não foi assim que o nosso Cristo reagiu, não é assim que os homens e mulheres de Deus devem fazer. Oferecer a oração, dobre os seus joelhos em razão dessas situações e peça a Deus que converta corações e vidas, que transforme. O apóstolo Paulo achou que ele ia prender mais pessoas. Ele pensava no seu coração, orgulhoso e soberbo, que ele cometeria males à igreja, aos que eram do caminho. Mas o Senhor o pegou bem no meio do caminho.
E ele caiu por terra cego. Quem és tu, Senhor? E a voz do céu brada: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deus ainda transforma perseguidores em vasos nas suas mãos. Deus ainda muda realidades. Você tem uma opção. Ou seu coração vai se enchendo de amargura, de ódio, de raiva, ou você coloca aos pés de Jesus e ore e diga: Senhor, mude essa história, mude essa situação, tu podes transformar esta vida. Senhor, se esta aflição tem vindo para mim colocar aos teus pés, eu me colocarei, mas encontre esta pessoa, mude o coração, faça algo, Senhor. Nós sempre vamos para o caminho da reclamação, da murmuração, e não deveria ser assim. Olha o que o texto ainda diz, irmãos, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. E aqui, na segunda parte do versículo, nós aprendemos: ore por estas pessoas. Deus tem dado misericórdia. Deus tem derramado a sua graça por todos. Nós chamamos isso na teologia de graça comum. As pessoas recebem este privilégio de Deus de usufruir do mesmo sol, da mesma chuva que Deus manda, do mesmo ar que nós respiramos, do mesmo planeta maravilhoso e belo que Deus criou. Ore por estes. Sabe uma coisa que a gente deve de vez em quando fazer o exercício? Quem éramos sem Jesus? Onde nós estávamos? O que seria da nossa vida? Talvez pior do que aquela pessoa. Talvez muito mais afundada no pecado do que aquele que a gente considera um inimigo, um perseguidor, uma pedra no sapato, uma dificuldade. Ore por estes. Não há nada melhor do que para nós, como cristãos, de ver alguém se render a Jesus. Eu tenho amigos, irmãos, no meu ensino médio, estava entre os poucos cristãos lá. E o pessoal fazia muita piada com cristão, mas a gente era adolescente, levava na boa. E hoje, alguns deles se converteram, e quando a gente se encontra por rede social, uma alegria indizível. Ô rapaz, lembra o que você falava? Agora você está aí servindo Jesus. Eles falam: é mesmo, louvado seja Deus. Deus ainda muda histórias. E o segundo aspecto que nós aprendemos aqui, na primeira parte do 45, Jesus diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E o segundo aspecto que nós podemos aprender aqui, é que a maneira com que nós lidamos com o nosso inimigo, com o nosso perseguidor, aponta para a nossa filiação. A nossa conduta evidencia, demonstra, expõe quem é o nosso Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Quando a gente apenas está na bolha, uma expressão muito comum usada hoje, quando nós simplesmente ficamos trocando carinho, acenos, saudações entre os nossos, todo mundo faz isso. Quando a gente diz: eu te amo, meu irmão, porque eu recebi amor, é uma troca de presente, não é um desafio à fé. E Jesus usa um exemplo para dizer: não é que a gente não é filho, entendam bem aqui nesse texto, para que vos torneis, não significa que nós não somos filhos. O próprio Senhor vai dizer adiante que nós somos filhos do nosso Pai. A nossa filiação, em João 1, todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que o Senhor Jesus está dizendo é que desta forma nós evidenciaremos, nós demonstraremos com a nossa vida que nós somos filhos de Deus. Então, faça o bem, demonstre em atitudes. Nós precisamos ser diferentes do mundo, porque o mundo sempre acena para a sua tribo. O mundo sempre cumprimenta os seus pares, os seus iguais. O mundo sempre acolhe nas suas afinidades. Mas e nós? Nós acolhemos o diferente? Nós fazemos o bem a quem pode nos devolver mal? Nós oferecemos o acolhimento para quem não nos recebeu bem? Nós oferecemos misericórdia para aquele que falou mal da igreja? Para aquele que foi contra o evangelho? Veja que Jesus cita duas classes aqui que para os religiosos era assim, bem destacada
diferenciada. Publicanos eram os judeus cobradores de impostos, por vezes acusados de extorsão, de roubar o povo, mas o pior do que isso é que eles serviam a Roma. Então eles eram vistos como traidores. Eles viviam em contato com aqueles gentios o tempo todo, portanto, eles eram impuros cerimonialmente, eles eram impuros religiosamente, e o povo tinha ódio e raiva deles. Jesus diz, olha, os publicanos saúdam outros. Cumprimento. Se a nossa justiça não exceder a muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino de Deus. E ele cita também os gentios. Quem são os gentios? Quem não era povo da aliança, quem não era judeu, quem não estava debaixo dessa lei. Diz, os gentios também se saúdam. Os gentios demonstram afinidade. Precisamos ter misericórdia. Precisamos, como servos de Jesus Cristo, discípulos do Senhor, romper a barreira das quatro paredes e anunciar. Estamos hoje repleto de gente aqui, irmãos. Se todos nós decidirmos amanhã, segunda-feira, sair anunciando o amor de Jesus, o evangelho do reino de Deus para as pessoas à nossa volta, Mairim que saberá e os arredores que existe uma igreja que anuncia o evangelho, que ama além da conta. Nós estamos em absoluta necessidade, tem uma família que precisa, a minha igreja serve pessoas. Não precisamos saber a credencial da sua religião. Nós queremos abençoar e servir você. Como já fizemos inúmeras vezes. Nós vamos fazer, nós vamos abençoar. E para encerrar, irmãos, aqui no versículo 48 ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mais uma vez, esse ensino não está dizendo que nós seremos iguais a Deus, que nós atingiremos o nível de perfeição como o Senhor. Ao exemplo, Jesus diz, vocês devem imitar ao Pai, que nos amou sendo pecadores, que derrama chuva sobre justos e injustos, que derrama misericórdia e graça, que atende, na parábola do bom samaritano, que atende o necessitado, que acode, que olha para as nossas necessidades. Então, perfeição não é ser plenamente igual a Deus, porque mesmo quando houver redenção e estivermos na eternidade com o Senhor, continuaremos sendo criaturas e Ele será o Criador. Então não é isso, esse não é o ensino do texto. O ensino do texto é, não há um outro padrão para nós, senão o padrão de Deus. Porque os religiosos caíam num pecado. Eles se comparavam com a maioria da sua época. Então se eles eram uns homens que frequentavam o templo, guardavam o dia do Senhor, davam esmolas, faziam jejuns, orações, viviam a vida comunitária, eles diziam, ora, nós somos melhores do que a grande maioria. Porque o nosso padrão está muito elevado. Quando nós nos equiparamos àquela pessoa que vive uma vida dissoluta, em pecado, em vício, em toda sorte de problema, a gente diz, olha como eu sou bom. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não se tornar o fariseu da parábola do fariseu e do publicano. Oh Senhor, eu faço orações, eu dou esmolas, eu jejuo 3 vezes por semana. Ah é? E o publicano, de cabeça baixa, rasgava as suas vestes e dizia, Deus, ser propício a mim, pecador. Quem que foi para a sua casa justificado? O religioso autossuficiente? Ou o publicano que reconhecia as suas mazelas diante do Senhor? Não há outro padrão para nós, senão o padrão perfeito de Deus. Nós não amamos na média das pessoas. Um pouco de amor no mundo tão odioso, parece que brilha, não é verdade? É uma diferença tão enorme. Oferecer misericórdia, receber ajuda. Nós precisamos ter atitudes como nosso Pai, para que as pessoas reconheçam a quem servimos. Eu não sou adepto daquela velha frase que se tornou jargão na igreja. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Porque basicamente o evangelho é palavra. Jesus é o logos, a palavra, a comunicação. Mas eu entendo o que o escritor quis dizer. Ele quis dizer, o seu exemplo deve sobrepor o seu discurso. Os puritanos tinham uma frase que eles diziam assim, o seu exemplo está gritando tanto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. A maneira em que você vive deve falar tanto que abafa o que você diz. Nós precisamos nos parecer com o nosso Pai. Que desafio, meus irmãos. A conclusão de um capítulo dizendo, sede perfeitos como o vosso Pai
celeste, ou como vosso Pai é perfeito. Ai de nós, que desafio. Na conclusão, precisamos oferecer amor quando recebemos ódio. A nossa carne anseia pela vingança, pela retribuição da ofensa. Mas o fruto do Espírito é o... Começa com A, termina com humor. Mas o fruto do Espírito é o amor. Paz, longanimidade, bondade, temperança. Mas ele começa, o fruto do Espírito é o amor. Se nós temos o Espírito de Deus, nós temos amor. Somos filhos de um Deus que é todo amor. Quem não ama não conhece a Deus. Olhemos para o exemplo de Cristo, olhemos para o amor de Deus que nos concedeu a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui. Todos nós temos um registro lá no coração. Se o Espírito de Deus não nos ajudar, nós registramos alguém que um dia nos fez mal. Alguém que um dia nos ofendeu, prejudicou o nosso caminho, a nossa jornada. Qual a nossa atitude com relação a isso? Alimentar esses pensamentos? Nós temos orado por estas pessoas, nós temos pedido, Deus, as encontre com misericórdia. Se nós encontrássemos essas pessoas em situação difícil, o pneu do carro furou num dia de chuva, você passa perto da poça e ainda joga um pouquinho mais de água, ou você para? Levítico. Dificilmente nós vamos ver alguém com uma junta de bois aqui. Mas a palavra de Deus em Levítico continua sendo palavra de Deus, sim ou não? Então, se nós olharmos alguém em necessidade, mesmo que nos fez mal, não deixe de fazer o bem, porque assim é o vosso Pai. Essa foi a crise de Jonas. Senhor, os ninivitas são perversos. Quem sabe a história bíblica conhece que os ninivitas eram um povo perverso. Até o referir, como diz Paulo, é vergonha, a maneira que eles lidavam com os seus inimigos. Mas o Senhor diz, Jonas, você teve misericórdia de uma planta, eu não vou ter misericórdia das pessoas que estão lá, dos animais. Senhor, eu não quero que o Senhor tenha misericórdia, porque assim é o nosso coração. O quanto o Evangelho tem mexido com a nossa maneira de pensar. Você percebe que Jesus está aqui confrontando tudo que nós entendemos, tudo que nós alimentamos como modo de vida, tudo que nós adequamos com a nossa carnalidade sobre viver. Jesus está dizendo, não é assim, isto não basta. Dê um passo à frente. As pessoas por si se saúdam umas às outras. Nós fazemos além disso, porque nós buscamos sujeitar a palavra de Deus e sermos perfeitos, como o nosso Pai é perfeito. Ame o seu inimigo. Ame orando. Ame servindo se Deus lhe der a oportunidade. Ame rogando a Deus que o abençoe. E assim, nós vamos concluir com a leitura que eu fiz na semana passada, mas creio ser oportuna novamente. Romanos capítulo 12, por gentileza, abra lá. E depois disso nós iremos orar. Versículo 14. Eu quero convidar a igreja para que a gente faça a mesma leitura que nós fizemos na última semana, porque os textos são paralelos, eles se autocomplementam. Romanos 12, do versículo 14 em diante. Se você quiser se pôr em pé, em seguida nós vamos orar. Para quem ainda não conseguiu abrir, está na projeção. Vamos juntos? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, tem uma história, antes de orarmos, na guerra das tropas britânicas contra uma tribo, lá do continente da Oceania, chamada Maoris, o pessoal deve conhecer. A tropa britânica estava exausta, pronta a sucumbir e imaginou, vamos tentar o último assalto, a última luta, mas vamos morrer aqui. E eles caem ao chão, exaustos, observando o inimigo, e de repente eles veem alguns barcos maores de uma tribo, que poderíamos dizer nativa daquela região. E de repente a tribo chega em canoa acenando paz, e lança leite e alguns alimentos a eles. E eles não entendem aquilo. Ao que então o pessoal fala, o livro que os missionários deixaram conosco, dizia, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Nós estamos cumprindo o que aquele livro diz. Que assim seja conosco. Amém? Ó bom Deus, nós precisamos da tua graça para obedecer a tua palavra. Nós confessamos que nossa carne grita dentro de nós, a reproduzir o que o homem natural deseja, o que a queda trouxe a nós. A hostilidade tem feito parte deste mundo. A ofensa gratuita, a perseguição. Oh Deus, como discípulos do Redentor Jesus, nos ajude. Que isso não seja um discurso mero de um domingo à noite, mas que seja a verdade viva, reluzente, na nossa caminhada na semana que se inicia. Que esta palavra seja a prática do nosso viver e que o teu Espírito nos lembre, ecoe esta verdade em nós e nos ajude, para que a gente saiba, compreenda e evidencie que nós temos um Pai, e este Pai é perfeito. Nós sabemos que não é fácil, Senhor. Nós sabemos que isso é desafiador. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Nos ajude por tua misericórdia, graça e amor. Nos ajude para que a gente faça que este evangelho seja notório por onde o Senhor tem nos plantado. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alguém pode pegar o violão rapidinho que eu lembrei de um cântico breve que nós podemos cantar? Pode ser, Gabriel, pode ser. A começar em mim. Essa canção acho que fala a respeito do que a gente já falou. Só dá um tom. Peguei eles de surpresa, tudo assustado assim, correndo. Vocês conhecem, não sei se tem aí, Gabi, fácil, mas... Diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu é. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição.
a começar em mim. Quebra corações. Amém. Que seja assim em nós e na nossa vida. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor, o Salvador Jesus o Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.